Olá, no Estúdio Rap de hoje a gente vai bater um papo com ele que tem apenas 17 anos, mas já é uma referência no automobilismo. Morador de Alphaville, ele gosta de cinema, de praticar esportes e o seu lema é desistir nunca, acreditar sempre. Matheus Iório, tudo bem? Tudo bom, e você? De onde foi que você tirou esse lema ou por que você escolheu esse lema para a sua vida? Olha, no meio em que eu vivo, no automobilismo, é muito complicado. Você tem que acreditar muito na tua equipe, no teu carro. E nem sempre vai acontecer de você ter o melhor equipamento. Então, eu sempre ouvi isso dos meus pais e eu tomei para minha vida. Então, por que o kart? Por que o automobilismo, no caso hoje, né? Como que tudo começou? Foi em 2010, não é isso? Foi numa brincadeira. Isso, antes de eu começar a andar de kart, eu sempre gostei de moto. Meu pai andava bastante de moto na infância e eu fui a esse rumo. Aos 7 anos de idade eu ganhei minha primeira moto. Só que um dia eu acabei caindo, me machuquei, sabe aquela coisa de criança, e pai, não quero mais andar, acabamos vendendo a moto. E meu pai ia brincar com os amigos de kart, lá no Jaguaré. Hoje em dia já não existe mais o kartódromo. E um dia eu fui e gostei. E meu pai disse que acabou vendo em mim um talento, alguma coisa que ele sentiu que dava para investir. E foi através dessa paixão que eu comecei a andar de kart e agora de Fórmula. Mas foi você, no caso, que olhou, como que você se sentiu? O que te motivou, de fato, além do incentivo do seu pai, como você está dizendo, a escolher isso como uma profissão? Porque até então você está levando isso muito a sério, né? Sim, na verdade, o meu maior incentivo foi o meu pai. Eu não tinha nenhum interesse por carros. Eu gostava muito de moto. Hoje, sim, eu gosto muito de carro. Mas meu pai foi o principal motivo de eu estar hoje fazendo o que eu faço. E sua mãe, o que ela pensa disso? Não fica maluca? Vai se machucar. Você Minha teve um mãe, acidente sério, né? sim, Há uns anos. Sim. Minha mãe, ela já ficou bem mais maluca do que ela é hoje. Na época que eu andava de moto, poxa, uma doideira, né? Um menino de 7 anos de idade tem uma moto. E ela até disse pra mim que preferia que eu andasse de carro porque é mais seguro. Então, hoje ela é muito mais tranquila com isso. Você tem irmãos, Matheus? Eu tenho 2 irmãs. Mais novas? Não, uma mais velha e uma mais nova. Uma de 28 e uma de 14. O que elas pensam disso? Elas te incentivam também? Elas Bastante. também vão na onda da sua mãe? Nossa, é perigoso. Não, elas incentivam muito. Hoje em dia, minha irmã de 28 anos já não mora mais comigo, mas a mais nova incentiva bastante. Ela é bailarina, Rafaela, e a gente se ajuda bastante. Um ajuda o outro nas dificuldades e ela gosta muito também de automobilismo. Legal, ela também treina com você? Tipo, de repente numa brincadeira de fim de semana vai pro kartódromo. Você frequenta um kartódromo aqui na região, certo? Sim, eu vou mais no da Aldeia da Serra. É lá que você pratica de fato, assim? Isso. Claro que agora você está em outra categoria, né? Então, isso. Mas você costuma ir com a sua família, correr a família toda? Como é que é? Olha, a família toda eu sempre tive essa vontade, mas a minha irmã, ela gosta, mas não consegue andar. Tem medo? Já tentou, mas tem medo. Minha mãe também é diferente, ela se sente enjoada de ficar fazendo o mesmo caminho na pista. Então, quando eu vou com meu pai. Minha mãe e minha irmã vão só para assistir mesmo. Ficam lá torcendo? Só na torcida e reclamando do cheiro de gasolina. Boa. Bom, vamos lá, conta então um pouco pra gente sobre essa sua trajetória, só para quem ainda não conhece um pouco mais sobre a sua carreira, entender um pouco melhor. Você começou então em 2010 numa brincadeira, andando de kart, falou, é isso. Em 2011 você já competiu, foi a sua primeira competição. Em 2011 eu comecei numa categoria de kart chamada Júnior Menor. Até o meio do ano eu consegui correr, mas para a idade eu era muito alto. E tive que trocar de categoria, porque as categorias têm um peso limite. Se você passa dele, você acaba se prejudicando. Então eu tive que, no meio do ano, passar para Júnior. E já tinham pilotos muito experientes. Acabei não fazendo nada no campeonato. No ano seguinte, eu mudei de categoria também por conta do peso, porque era muito alto. E fui campeão em 2012, na categoria Sprinter. Em 2013, me graduei no kart. Categoria graduados é o auge do kartismo brasileiro. Tá, em que consiste essa graduação? Como é que é, para quem não entende? Essa graduação no kart pode ser tanto pela idade ou pelas conquistas, digamos assim. Eu fui campeão em 2012, então eu sou obrigado a ser graduado. Olha só. Eles dizem que você tem a experiência necessária para correr junto com
os melhores. Que bacana. E aí, Todas as categorias são assim. Mas aí quando você chegou lá, você resolveu mudar, não é isso? Isso, foi uma coisa bem conturbada. Eu cheguei na Graduados, andei muito bem nas 3 primeiras corridas que eu fiz. Isso foi em 2013? Isso. No começo Na do quarta ano? corrida, eu estava disputando na Granja Viana. Estava em terceiro lugar no momento. Era vaga para a seletiva Petrobras de kart, que hoje em dia é o maior Referência. corrida que tem de kart no Brasil, que os 12 melhores pilotos participam da corrida final cada ano. Só sai um vencedor com um baita prêmio. Cada ano eles mudam 100, 120 mil reais, muita coisa para quem quer mesmo seguir na carreira de piloto. E acabei me acidentando, quebrei a clavícula, fiquei 3 meses parado, não podia fazer mais nada. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu voltar, mas voltar a correr treinando de carro, que já era um sonho maior, um passo muito à frente. E aí eu comecei a testar de carro na Europa, fiz alguns testes na Itália. Então, mas como é que foi isso? Porque daí você estava parado e falou assim, e agora? Foi por aí, você começou a refletir, o que você queria da sua vida? A gente normalmente, piloto, tem uma pessoa mais experiente que cuida da nossa carreira, que seriam os coaches ou managers, que dizem, que já passaram por tudo isso que a gente passa hoje e dizem pra gente, olha, eu acho que o melhor caminho é esse. Os mentores, né? Isso. Quem é o seu mentor? Hoje em dia é Danilo Dirani, Ok. atual piloto da Stock Light. E ele foi quem te incentivou Não, na a época fazer eu o tinha teste? outro. Ah, tá. Então tá. Foi o seu mentor da época. Isso, meu mentor da época me disse que o melhor a fazer era começar a treinar de carro nesses 5, 6 meses que eu tinha. Mas aí você estava machucado, você teve licença médica para isso? Como é que era? Sim. Porque no kart você não podia. No kart eu não podia porque o risco de me machucar é muito maior. Porque se eu capotasse novamente no kart, ia machucar muito mais o meu ombro. E no carro não tem como isso acontecer. Você está preso no cinto de segurança, você tem o Hans, que é o protetor de pescoço, então qualquer batida você está muito seguro. O carro inteiro é de fibra de carbono, então Entendi. Aí é muito mais tranquilo. Você viu, falou, pô, tô mais tranquilo, tô seguro. Isso. Seu pai deve ter falado, então beleza. E aí Vamos vocês treinar. foram treinar na Europa. Isso. Você não pensou em desistir quando você se acidentou? Você não ficou assustado, com medo? Porque Não. capotar, né? Eu fiquei bastante assustado, não digo que não. Mas eu acho que a vontade de ser alguma coisa nesse meio é muito maior. Quando Acho que você deve tem ter essa olhado vontade. para trás também e falado, poxa, caí de moto aquela vez, desisti. De agora não posso de kart, desistir, não posso desistir. Como você disse, desistir nunca, né? Nunca mesmo. Bom, então você foi para a Europa, passou o resto do ano lá só treinando para Isso. então começar a competir em outra categoria, que é a Isso. Fórmula 3. A gente fazia as viagens, marcava e voltava para lá quando eu tinha treino. Treinei na Espanha, na Itália e na Inglaterra. E aí, no ano de 2014, a Vicar, que é a dona da Stock Car, comprou o evento chamado Fórmula 3 Brasil, que era a antiga Fórmula 3 sul-americana, que tinham poucos carros no grid, até 2013. Largavam 6 a 7 carros numa corrida boa. E hoje, na primeira corrida, agora desse ano de 2015, largaram 17 carros. Então a Vicar comprou o evento da Fórmula 3 sul-americana e transformou em Fórmula 3 Brasil e fez com que as equipes barateassem o custo. Então isso foi muito bom para mim. Aconteceu na hora certa, no momento certo, e eu estava no lugar certo. Ótimo. E aí a gente conseguiu fechar com uma equipe para correr 2014 de Fórmula 3 Light. E aí você saiu bem nessa. Fui terceiro colocado no ano de estreia. Muito bacana. E agora está seguindo, só que agora você mudou de equipe, né? Isso. Foi uma outra equipe, Cesário. Cesário Fórmula. Exato. E aí, quais são as expectativas para esse ano? Olha, a expectativa é alta, porque ano passado foi muito bem, esse ano começamos o ano com o pé direito. Só que acho que a gente tem que ter muito pé no chão também, porque o atual campeão também está correndo, que é o Pedro Piquet. Tem gente muito boa chegando também e evoluindo, então ao mesmo tempo que a gente está bem, a gente tem que tentar melhorar cada vez mais. Matheus, agora você que treinou fora esse tempo, né? Enfim, e treina aqui no Brasil, claro. Você vê muita diferença nas pistas, na estrutura
dos autódromos, por exemplo? Como que você avalia isso? Como é treinar lá fora, treinar aqui? E aí? Olha, a diferença e a organização é muito grande. Eu acho que o Brasil ainda está, em termos de autódromo, pista de carro, tentando evoluir, porque na Europa ou em qualquer lugar dos Estados Unidos já é muito diferente daqui. Lá o que a gente muito preza é qualidade de asfalto, qualidade de zebra, altura de zebra, mas para mim o mais importante é a infraestrutura de box e segurança para o piloto. Porque se o piloto tem que fazer uma curva a 220 km por hora, ele tem que ter uma área grande de escape para, se acabar escapando e errando, o que a gente não está isento de que aconteça, ou alguma falha no carro, tem que ter uma margem para você pelo menos diminuir sua velocidade antes de se chocar num muro. O que aqui no Brasil é muito difícil de ver. Por exemplo, o Autódromo de Tarumã, hoje em dia, vira em torno de 56, 55 segundos na categoria da Fórmula 3. E não existe área de escape. Só que, por ser um autódromo de muita tradição, a primeira corrida de Stock Car foi lá. Então a Stock Car ainda corre até hoje, corre em Tarumã. Então eles não vão tirar, a Confederação Brasileira de Automobilismo não vai tirar o autódromo de Tarumã, mas isso tem que ser mudado. Porque lá fora tem a brita, que você pode escapar e ela te para, ou então tem área de asfalto, é muito diferente. Quer dizer, a segurança lá realmente... É muito boa. Tá. Não Bom, tem como se preocupar em se machucar lá. Para vocês também é muito mais tranquilo, muito mais, né? Aproveitando, eu queria saber também um pouco sobre a questão do patrocínio, já que a gente está falando de estrutura e tudo mais, e também quero saber da sua carreira como modelo, quero saber do seu dia a dia aqui em Alphaville, já que você mora aqui há 8 anos, mas tudo isso daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já!